Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, com a permissão do Senhor, tratando agora do assunto aos Hebreus, dentro do assunto vida eterna, dentro do assunto quem foi Jesus, o autor da vida eterna, tá bom? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar de anteontem, ontem com a de hoje, dentro do capítulo 6. Vou voltar ainda aos mesmos versos, tratando detalhes dentro deles para que você possa compreender. Cada dia vai esclarecendo mais o capítulo e os outros capítulos de aos Hebreus nos dão essa maneira, essa clareada dentro desse assunto difícil. Usei por 2 dias o verso 11, mostrando que há pontos difíceis. O autor mesmo disse que ele tinha muita coisa para tratar de difícil interpretação, porque eles se fizeram negligentes. Então eu mostrei a questão do crente fraco, o crente firme, e ontem mostrei os perdidos que estão dentro das igrejas, que estavam lá em Jerusalém, tá? Também. E hoje eu quero mostrar, completando ontem os crentes perdidos, que não eram salvos, não podia perder a salvação porque eles não eram salvos. Eu vou mostrar a analogia que o autor faz no final, o verso 7 e o verso 8. Vamos ler? Aos Hebreus 6, verso 7 e verso 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quando ele acaba de mostrar o verso 4, 5 e 6, ele estava tratando com um assunto difícil, mas ele teve coragem de tratar um assunto difícil. E nós, os pastores, os líderes, os mestres, devem ter coragem de tratar os assuntos difíceis da Bíblia. É preciso ser tratado. Os crentes fracos não vão entender, mas eles talvez venham amadurecer com os assuntos mais difíceis. Porque eles não suportam a feijoada, eles só querem leite, como o autor escreveu no verso de número 13. Ainda são meninos, não cresceram. Por isso que fazem perguntas assim de crianças. Não é errado perguntar. O errado, irmãos, é o crente não amadurecer, não crescer, continuar sendo menino. Quando ele fala no verso 4, 5, 6, todos, na terceira pessoa do plural, que vamos mostrar provando mais ainda que eram perdidos, e quando ele usou aqui em cima, falando com os salvos, ele usa nós e vós. Nós e vós. Quando ele fala na terceira pessoa do plural, ele está falando dos perdidos. Quando ele termina de falar, no verso de número 6, e recaíram, sejam outra vez reprovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, agora ele faz uma analogia no verso 7, mostrando uma terra boa e uma terra que não deu fruto. Lembra da parábola de Mateus 13, do semeador? Mateus não traz esse detalhe, Marcos traz esse detalhe. No capítulo 4 de Marcos, no verso de número 13, eu quero ler para vocês. Se não entendesse essa parábola, nós tratamos esses dias sobre Pedro e mencionamos essa parábola. Capítulo 4, verso 13 de Marcos. Veja o que diz. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que Jesus está falando? Ele acabou de explicar aqui a parábola do semeador e eles não entenderam. Jesus disse, se vocês não entendem a base que é a salvação, como é que vocês vão entender outras parábolas? Como é que vocês vão entender outra doutrina? A doutrina base é a doutrina da salvação. Se não é salvo, não tem como entender as demais doutrinas. Se não é salvo, não tem como entender a Bíblia. Se não é salvo, não vai aceitar o material mais sólido, mais robusto da palavra de Deus. Não vai aceitar. Só o salvo vai aceitar. Então aqui, ele faz uma analogia mencionando a terra. O que é a terra lá? Nosso coração, onde a semente caiu. Aqui ele usa, versículo de número 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Olha o versículo de número 8. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, então olha, tem 2. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada,
e perto está de quê? Da maldição. E o seu fim é o quê? Ser queimada. Agora ele entra no verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Ele diz, aqueles que têm aquela terra ali reprovadas, não, mas de vós esperemos coisas melhores, falando com os salvos. Segunda pessoa, o pronome que ele usa, segunda pessoa do plural. Mas de vós esperamos coisas melhores. Agora veja que interessante o verso de número 8. Espinhos, abrolhos, reprovada, maldição, queimada. Todos esses vocábulos nunca foram usados na Bíblia para salvos. Todos esses vocábulos foram usados para perdidos. Ele está mostrando o versículo 4, 5 e 6, falando de perdidos, e ele usa essa analogia aqui. A comparação que ele faz. Esses vocábulos todos foram usados em toda a Bíblia para perdidos, nunca para salvos. Veja como vai clareando, veja como Deus vai nos mostrando dentro da sua própria palavra o porquê o verso 4, 5 e 6 eram perdidos. Ainda tem mais. Amanhã vamos mostrar, ainda não vamos chegar no recaído ainda, mas vou mostrar para vocês verso 4, 5 e 6, tratando de perdidos. Todas essas daqui, impossível, iluminados, provaram, tornaram participantes, provaram a boa palavra e etc. Todos esses aqui eu vou mostrar para vocês exemplos bíblicos de pessoas que provaram, fizeram isso aqui e foram para o inferno. Não eram salvos. Então, preste bem atenção, tente acompanhar. Esse capítulo falou muito ao meu coração, por muitos anos estudei para compreender. Ele dá uma segurança maravilhosa da vida eterna. É a perfeita e poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo o teu cuidado, as tuas infinitas misericórdias. Continua nos ajudando, abrindo nosso entendimento. Que os dias que vivemos aqui nesta terra seja para dar fruto de 100, de 70 e tantos outros que o Senhor assim permitir, mas que o teu nome somente seja glorificado. Abençoa cada alma, Deus, que está assistindo e ouvindo essas mensagens. Que almas possam se entregar a Cristo, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.